Olá, boa tarde. Em muitos municípios brasileiros, a população só conta com os serviços dos hospitais filantrópicos. Eles prestam serviços públicos e privados. O Sistema Único de Saúde, o SUS, precisa desses hospitais sem fins lucrativos para cumprir o que manda a Constituição: atendimento gratuito a toda a população brasileira. Mas o diagnóstico feito hoje na Comissão de Assuntos Sociais mostra que a situação dessas entidades beneficentes é alarmante. De cada 3 hospitais no Brasil que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, um representa entidades sem fins lucrativos, as chamadas filantrópicas, que possuem algum tipo de isenção fiscal. Centenas de municípios no país só prestam serviços de saúde exclusivamente por meio das Santas Casas. Mas o que deveria ser um auxílio ao SUS está se tornando um pesadelo aos gestores dessas entidades. O rombo fiscal saltou de 2 bilhões em 2005 para cerca de 22 bilhões de reais em 2015. Dívidas contraídas com bancos e fornecedores. Uma realidade dramática ao se constatar que 40% das internações pelo SUS são feitas por hospitais filantrópicos. O diagnóstico está no relatório aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Nós temos hoje uma defasagem em torno de 40% na tabela SUS. Isso é uma reclamação recorrente de muitos anos. Se nós não tivermos uma política pública que considere efetivamente a estrutura do hospital filantrópico como indispensável à prestação dos serviços de saúde, com certeza, nós vamos transferir sempre para este prestador privado, ou seja, filantrópico, o ônus de um desequilíbrio financeiro ao final de cada mês. Nós temos que encontrar políticas que deem sustentabilidade nesse equilíbrio financeiro com esses importantes parceiros na prestação do serviço de saúde. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, comemorou a aprovação pela Câmara dos Deputados de uma proposta que garante o direito à reconstrução das 2 mamas para garantir a simetria em mulheres submetidas a tratamentos contra o câncer. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, hoje, apenas 20% das mulheres são submetidas à cirurgia reparadora, mesmo com recomendações do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Fizemos um substitutivo ao projeto da Câmara dos Deputados, onde nós inserimos a simetria das mamas em todas as operações de mastectomia e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade dos seguros privados, além do SUS, que era o que tinha vindo só do SUS, terem obrigatoriedade também de pagar essa cirurgia. Nós tínhamos os casos que chegam na nossa comissão de mulheres que sofrem a operação num seio que fica depois diferente do outro. Então, além de ter a dor de ter que fazer uma operação e ter que combater a doença e tudo mais, a pessoa ainda saía muito desagradada com o resultado estético. E agora ela tem o direito, por lei no SUS e lei, se ela tem um seguro particular, de poder fazer a simetria entre os 2 seios. A matéria vai à sanção do presidente da República e, se virar lei, as novas normas entram em vigor 180 dias após a publicação. Senadoras eleitas para a próxima legislatura ganharam um café da manhã de boas-vindas das atuais senadoras. O encontro de novatas e veteranas. As que tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2019, com as atuais detentoras de mandato. Entre essas últimas homenagens e avaliações do trabalho desenvolvido pela bancada feminina nos últimos 8 anos. Boa parte das senadoras que estiveram no café da manhã não estará no Senado no ano que vem. Além da criação da Procuradoria da Mulher, nós conseguimos a aprovação de um projeto de resolução que criou o Observatório da Mulher. Nós conseguimos criar a Comissão Mista de Violência contra as Mulheres, ou seja, nós já dispomos de uma estrutura
estrutura mínima para poder unificar não só as parlamentares e as servidoras, mas unificar a sociedade civil em torno dessa luta importante pela emancipação das mulheres. A representante das Nações Unidas também ressaltou os avanços. Com essas mulheres, o Brasil conseguiu avançar na legislação de enfrentamento à violência contra as mulheres, de regulamentação também do trabalho das trabalhadoras domésticas, que foi muito importante no último período no Brasil. E com essas mulheres a gente está lutando pela paridade de gênero na política. Esse ano foi um ano muito importante em que o Judiciário aprovou 30% de financiamento de tempo de TV e de financiamento partidário para as candidaturas de mulheres que nunca tinham tido antes no Brasil. Isso fez diferença. A gente tem uma Câmara Federal com 50% a mais de mulheres do que antes e o Senado também continua buscando avançar na representação das mulheres. Entre as que chegam, elogios às atuais senadoras e a promessa de continuidade da luta pelo direito das mulheres. Foi um momento muito importante, a gente esteve aqui conhecendo as novas senadoras, ao mesmo tempo também se despedindo das senadoras que passaram por aqui, que eu particularmente acompanhei, aqui inclusive pela TV Senado. Nós ampliamos de 9% para 15% o percentual de participação feminina na política brasileira, isso foi muito importante, mas nós precisamos não apenas ter um percentual maior, mas sobretudo ter uma atuação muito mais protagonista para que os nossos direitos possam ser assegurados. A política aeroespacial brasileira pode mudar em breve. Está pronta para ser votada em plenário uma proposta que altera toda a legislação do setor. São dezenas de alterações em discussão. Overbooking, drones, no-show, navegação via satélite. Expressões que ninguém usava em 1986, ano em que o Código Brasileiro de Aeronáutica foi criado. Muita coisa mudou de lá para cá, inclusive o aumento do tráfego aéreo, trazendo a necessidade de uma atualização do marco regulatório da aviação no país. A origem da proposta foi de uma comissão de especialistas da área que funcionou no Senado em 2015. O nosso atual Código Brasileiro de Aeronáutica ele está vinculado ainda às regras da Convenção de Varsóvia de 1929. O modal aéreo hoje transporta mais passageiros do que os ônibus, em distâncias acima de 500 quilômetros. São mais de 100 milhões de passageiros, mais de 3 mil localidades que são atendidas. Agora, a Comissão Especial de Senadores, criada em 2016 para a modernização do Código, aprovou um texto com mais de 200 páginas. Entre as principais mudanças, fica proibido soltar qualquer balão não tripulado sem controle de deslocamento e sem autorização prévia da aeronáutica, realização livre da prática do aerodesporto em espaço aéreo não controlado sobre áreas de baixa densidade populacional, contanto que os danos causados a terceiros sejam assumidos pelo operador, fabricação e operação de drones de acordo com a regulamentação de telecomunicações, de aviação civil e aeronáutica. Os equipamentos com menos de 25 quilos e que voem abaixo de 120 metros não precisam de registro e devem receber tratamento simplificado. Outra novidade é sobre a participação de capital estrangeiro em empresas brasileiras que prestam serviços aéreos públicos. Atualmente, ela é de no máximo 20%. O projeto acaba com esse limite desde que a companhia tenha administração no Brasil, empregue mão de obra brasileira e obedeça às regras de aviação daqui. O que nós queremos é que realmente o dinheiro circule. Não dá para você ficar amarrando por uma questão como essa. E realmente, se o dinheiro lá fora quiser ser empregado aqui para fazer girar aqui, eu tenho certeza que ele será muito bem-vindo. Mas o que a maioria das pessoas quer saber é como ficam os direitos dos passageiros. A respeito do peso, do que é que pode levar e não, e os horários de embarque, que são muito controversos de um aeroporto para outro. Marcação de assento, as regras de check-in, porque tem muita gente que não sabe que pode fazer check-in em casa, pode fazer check-in aqui. O projeto diz que, se o passageiro perder um voo, a companhia não pode cancelar outro trecho da mesma reserva. Ou seja, se alguém comprou passagens de ida e volta e não embarcou na ida, o outro trecho continua valendo. Em caso de cancelamento de voo pela companhia ou mais de 4 horas de atraso, o passageiro tem direito à acomodação em um outro voo similar, mesmo se operado por empresa diferente,
ou receber imediatamente o reembolso da passagem. Alimentação e comunicação compatíveis com o tempo de espera, hospedagem com transporte se o novo voo for pelo menos 6 horas mais tarde em relação ao original e indenização imediata com o valor da tarifa mais cara do voo. O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica que a proposta segue muitas resoluções da ANAC, várias delas prejudiciais aos usuários, na opinião dele, como a cobrança por bagagem despachada. No Brasil, isso não significou vantagem nenhuma para os passageiros, porque além dos preços das passagens continuarem aumentando, as companhias aéreas continuam também aumentando o preço desse valor do transporte de bagagem. As novas regras vão valer para voos nacionais. Voos que seguem para outros países ou que chegam do exterior devem seguir acordos e tratados internacionais e ter apenas a incidência complementar do novo Código de Aeronáutica. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.